Muito boa noite, seguimores da página do Lotus Arco-Íris. Ou bom etapa do dia aí que vocês estão vendo a gravação. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Isadora. E hoje a gente vai fazer uma das lives mais pedidas do século. Não monogamia, outras formas de contratos de relação, que são as relações não monogâmicas, né? Spoiler da live, pra quem não sabe, a monogamia é um contrato, não é Deus que define. Oi, meu Olá, amor, boa noite. boa noite, meu bem. Gente, eu tô convidando as pessoas muito bonitas pra fazerem live comigo, vou começar a me arrumar mais. Não, mas você também é linda, nem precisa. Por favor. É a Jequiti, dá pra notar? Mas então, Ângelo tava dando aquela introduçãozinha básica pra eu não ficar com cara de taxa enquanto a gurizada vai chegando e o convidado não se apresenta, né? Mas, por favor, te apresente para o público. Tá bom. Meu nome é Ângelo Guimarães, eu sou psicólogo, neuropsicólogo, moro em Brasília, sou um homem trans, bissexual, barra pansexual, fico migrando aí. Já estou na não monogamia na prática mesmo, já tem mais ou menos uns 6, vai para uns 7 anos, eu acho. E o que mais que eu posso dizer de mim? Tá, na psicologia eu atendo adultos, né, na clínica. Também já atendi casais não monogâmicos que vêm com essa demanda para o consultório. Atendo crianças e adolescentes mais para a área de avaliação, que é neuropsicologia, mas também acaba perpassando muita coisa, que é ver se a pessoa tem autismo, TDAH, alguma coisa assim, né? É isso que eu acho que eu posso dizer. E hoje, especificamente hoje, eu tenho 3 afetos, né? Mas durante a gente pode ir conversando aqui, a gente vai falando o que que é isso, né? Como é que se torna afeto ou não. Oh, meu pai tá aqui, meu pai nunca entrou no Instagram. Oi, pai. E o mais importante, Ângelo, tá com a agenda aberta aí? Ah, sim, ainda tenho espaço. Eu tô com uma lista também, eu coloco no link na minha bio, uma lista de espera, mas eu vejo bem rapidinho, como eu tô com a agenda aberta, quem quiser mandar mensagem por lá ou no direct também, fica à vontade. E eu atendo online e também presencial em Brasília. Tá, certo, então. Meu bem, eu sempre gosto de começar bem do básico as lives, sempre que a gente traz algum tema. E tem muitas palavras hoje em dia que elas estão meio que tomando as redes sociais. Assim, eu acho que não monogamia é a principal delas, mas eu acho que poligamia é uma palavra que histórica e biblicamente a gente sempre ouviu falar, né? Ou relacionamento aberto também é uma palavra que até ali nos anos 90 estava bem famosa também. E poliamor. Qual é a diferença entre todas essas coisas? Poligamia, não monogamia, relação aberta e poliamor. Tá. Primeiro a gente precisa entender a diferença de monogamia e não monogamia. Aí eu entro em poligamia porque dói o coração quando as pessoas falam, nossa, você é poligâmico. Não, gente, calma. Ele tem várias mulheres. Não. Então, a monogamia é uma relação. Aí eu vou falar primeiro de relacionamento, depois eu tento ampliar a visão. Então, quando a gente pensa em monogamia em relacionamento, a gente pensa em 2 pessoas que se relacionam de forma é, consensual, né? As 2 entram em consenso de que elas não podem ficar com mais ninguém. Às vezes, geralmente, não existe uma conversa. Nossa, a gente não vai ficar com mais ninguém. A conversa é assim: tô solteiro, tô ficando, gosto da pessoa. Tá ficando com mais alguém? Não, vamos ficar sério? Vamos. Aí depois de tempo, vamos namorar? Vamos. Aí se a gente falou vamos namorar, vamos, já fica implícito que é monogâmico. Então são 2 pessoas que se relacionam entre si, mas não relacionam nem sexualmente nem afetivamente com outras pessoas em termos de estrutura da relação. Existem algumas práticas que pessoas monogâmicas fazem. E aí as pessoas começam a questionar, isso é não monogamia? Por exemplo, um casal que faz homenagem. Isso é não monogamia? Não. Mas pode ser uma prática não monogâmica, porque já inclui uma outra pessoa. Ah, nós somos um casal, a gente é casado e a gente frequenta a casa de swing, a gente troca com casais em relacionamento sexual. É não monogamia? Não. É uma prática, né, do swing, que aí vem com uma outra, mas que também é importante para não monogamia de forma geral. E a não monogamia, ela então é quando 2 pessoas ou mais pessoas entram em consenso de que elas vão estar juntas, independente do tipo de relação, mas que elas podem estar com outras pessoas além daquela que está ali. E é aqui que fica a dificuldade de entender os conceitos. Então, o mais comum quando a gente fala de relação aberta é o que a gente mais vê na mídia e no Instagram.
É as pessoas, um casal que estava ali namorando há um tempo, e aí, por algum motivo, alguém deu ideia, os dois resolveram abrir a relação. E aí a relação começa, pela minha vivência, pelo que eu já escutei, com muitas regras inicialmente, né? Então, beleza, a gente pode ficar com outras pessoas na balada, mas você não pode ter um date, você não pode ter um Tinder, porque não vai se relacionar afetivamente, vai ser só sexual. Ou até mesmo você pode ir pra uma balada, beijar, mas não pode transar. E aí, na relação aberta, eu falo que são regras, porque muitas das vezes elas são rígidas. E isso, às vezes, gera mais sofrimento. Mas depende, pode gerar também uma segurança, diminuir a ansiedade das partes, né? Então, relacionamento aberto são duas pessoas que de fato centralizam o casal e elas se relacionam com outras pessoas. E aí o casal é sempre o centro. Então, não vai ter outra pessoa que vai necessariamente entrar na relação. O casal é hierarquicamente mais importante, digamos assim. Então, por exemplo, coisas práticas. Se a gente namora aqui e aí a gente tem essa relação aberta, e aí vai ter o Natal, para mim é importante passar com a minha família. E aí você, de repente, mas eu quero passar com a pessoa que eu tô conhecendo. Na relação aberta, você já pode, não, peraí, mas a gente é o casal principal, então você vai passar com a minha família. Já pode ser uma questão, férias, viagem, né, comemoração de aniversário, essas pequenas coisas que são socialmente importantes, assim. Então, isso é mais ou menos a relação aberta. A relação aberta, eu percebo que as pessoas começam por ela é meio que a porta de entrada da não monogamia, e elas podem ou experimentar e falar, cara, não gostei, ou gostar e entrar mais profundamente em outras formas de relação. E aí a gente vai vir com a anarquia relacional, RLI, que são relações livres, ou poliamor. Então, são três conceitos diferentes. A anarquia e as relações livres, elas flertam bastante com algumas coisas, mas é aquela ideia de que não existe um casal que é central. Então, assim, eu tenho uma rede de afetos, eu me relaciono com mais de uma pessoa, mas não existe aquela pessoa é a principal, é com ela que eu vou ir no Natal, por exemplo. Não, eu vou, naquele ano, eu vou pensar, eu quero que tal pessoa passe comigo. E aí eu chamo essa pessoa. E aí os acordos são diferentes, já não tem tantas regras, não tem regras, na verdade, tem acordos. Não tem aquela coisa fechada de você pode e você não pode. Na verdade, a gente vive e conforme as coisas vão surgindo, a gente senta e conversa. E essa é a parte mais difícil, porque é sofrido, né? Dependendo da conversa, é difícil. E aí a gente vai ver. Por exemplo, uma vez eu tive uma conversa de um afeto que não é muito de balada, mas eu resolvi chamar para o aniversário de um outro afeto que estava com uma outra pessoa e a gente foi para esse lugar. E aí, nesse lugar, bebendo, dançando, aquela coisa, uma menina chegou em mim, se atraiu, a gente se olhou. Só que eu já sabia que essa que não gosta de balada é uma pessoa que talvez não se sentiria à vontade de ver. Mas o que aconteceu? Eu acabei puxando essa pessoa, a gente ficou. E isso, para o meu afeto, já foi dolorido. Mesmo não vendo, mas sabendo o que estava acontecendo, já era dolorido. Então, a gente teve que sentar e realinhar. E entender, beleza, é uma coisa que para mim faz sentido ir para uma balada e pegar outra pessoa que eu não conheço. Para você não faz. Então, talvez não seja legal você ir nesse ambiente comigo. Ou você vai tentar se abrir, a gente, então, e você vai, né? Então, esses são os acordos que vão acontecendo dentro de qualquer relação não monogâmica. Seja ela anarquia relacional, relações livres ou poliamor. E aí, eu queria, depois eu vou entrar nisso, mas o poliamor, eu até trouxe aqui uma colinha, porque, assim, existem vários formatos de poliamor. Eu Então, devia o ter mais trazido um comum que a gente... quadro negro, Ângelo. Oi? Eu devia ter trazido um quadro negro. Ou pedido pra gurizada trazer um caderno. É tipo assim, você já ouviu o termo rebuceteio, né? Óbvio. Tipo ter que explicar rebuceteio. É um rebuceteio de conceitos. É exatamente isso. Eu lembro de uma vez que eu vi uma lésbica que fez um vídeo explicando com pecinhas. Eu sei que eu me perdi no meio do caminho, já não entendia quem era quem. Mas, enfim. E aí, quando a gente vê o poliamor, o tipo mais comum que a gente vê na mídia, nos filmes, nos livros, nas séries, o que mais aparece é o famoso trisal. Então, é um casal que já estava num tipo de relacionamento, vai procurar uma outra pessoa para namorar. Então, não é aquele relacionamento aberto de a gente só pode beijar. Já é uma relação não mono, porque são 3 pessoas. Então, mais de 2 pessoas já pode considerar uma não monogamia. Só que esse trisal, ele pode ser tanto aberto quanto fechado. Então, pode ser 3 pessoas que se relacionam entre si, mas elas não ficam com mais ninguém, só entre elas. Uhum. Então, tem muitas pessoas
que são casadas, 3 pessoas casadas, né? 3 pessoas que vão pra praia, que vão sair e tudo mais. Isso é quando é o trisal fechado. Quando é o trisal aberto, é assim, são 3 pessoas que ficam juntas, mas uma delas ou todas as 3 podem ter outros namoros além desses daqui. Algumas pessoas vão criticar e falar que o trisal fechado já não é não monogamia, que já é fechado. Uhum. Vão ter outras pessoas que já vão considerar como uma não monogamia. Então é questão de conceito, de linha de estudo, né? Então esse é o mais comum que a gente vê muito falando na mídia aí. Mas a gente tem outros tipos, por exemplo, a polifidelidade. Então, são relacionamentos que são românticos, então não é só sexual, já vai envolver um afeto, né, um carinho, uma responsabilidade ali, na qual a questão sexual é entre eles, que seria isso, o trisal fechado. Mas pode ser, por exemplo, uma polifidelidade de 4 pessoas. Então, 4 pessoas se envolvem entre elas e elas só vão ter sexo entre elas. Não pode mais ninguém nessa relação. Tem o trisal, que vão ser 3 pessoas. Tem a relação monopoli. Então, vamos supor que são 2 pessoas numa relação. Uma delas decide viver a monogamia. Então, ela é a pessoa monogâmica, ela não fica com ninguém mais. E a outra pessoa fica com outras pessoas. Então, é uma relação monopoli. Então, uma pessoa é poliamorista e a outra pessoa decidiu pela monogamia. E aí tudo bem, para ela é tranquilo. Tem as relações com subrelacionamentos, que acontece na maioria dos relacionamentos abertos, que também tem alguma abertura afetiva. Então é assim, o casal principal são os primários, e aí eles podem namorar outras pessoas que seriam namoros secundários. Então existe uma hierarquia. Então a gente ainda aqui como um casal, mas a gente pode se relacionar com outras pessoas, que são também relações afetivas e sexuais, mas elas não tiram esse lugar. Isso que acontece, tudo isso é teoria, porque na prática o buraco é muito mais embaixo. Que às vezes pode acontecer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Uma relação, por exemplo, um casal que é casado e eles resolvem abrir. Era um casamento fechado, começou a ser um casamento aberto. Eles resolvem abrir e começam a namorar outras pessoas. Mas eles não gostam de levar ninguém na casa deles, por exemplo. Então, aquele casal prioritário, né? Se envolve com outras pessoas. Mas isso não quer dizer que ele não tenha afeto pelas outras pessoas. Mas ele pode colocar aquela relação como prioritária por questões práticas, de dividir o aluguel, de levar as crianças, um para a escola e outro busca, por questões jurídicas, e é uma questão, né, para quem é não monogâmico. Então, se eu tô casado com uma pessoa e eu tenho plano de saúde, eu posso pôr o nome dela no meu plano de saúde. Mas e se eu tô numa casa que eu moro com todos os afetos e não sou casado judicialmente com ninguém? E alguém vai lá e precisa do meu plano de saúde? Ele não tem como usar, porque ele não está casado juridicamente. Então, o que acontece é que na prática as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? E é difícil a gente conseguir necessariamente, eu pelo menos acho, de separar assim, ah não, aquela pessoa ali para mim é mais importante do que a outra. Não, na verdade o que eu gosto de fazer com aquela pessoa talvez seja diferente do que eu gosto de fazer com a outra. Isso não significa gostar mais ou menos. Igual a amizade. Então eu gosto de trazer muita amizade que funciona. Quando a gente pensa na amizade, a gente pode ter mais de um amigo. 3 amigos, sei lá. E um amigo você gosta de ir pro cinema, o outro você gosta de ir pra balada, e o outro você gosta de ficar em casa, papeando, tomando vinho, alguma coisa assim. Você não deixa de amar um ou outro quando você tá num rolê com o outro. Né? E você também não deixa de gostar da outra coisa que te interessa só porque você tá fazendo aquela. E aí a não monogamia é exatamente isso. É entender que nas relações amorosas a gente também pode ter isso, igual a gente tem nas amizades, na família. Então, por exemplo, geralmente tem pai que pergunta, você gosta mais de mim ou da sua mãe? Né? Cara, a gente gosta dos dois, mas são de formas diferentes. Né? O pai é de uma forma, a mãe é de outra, então vai mais ou menos por aí. E tem o que a gente chama no poliamor de acordos geométricos, que é o quê? A gente vai falar de letrinhas. Por exemplo, tem o triângulo, que são 3 pessoas que têm relação entre si, que é tipo mais ou menos o trisal. Tem o formato em V, então é uma pessoa aqui que se relaciona com 2, mas essas 2 não se relacionam. Então essa fica com as 2, mas as 2 não se relacionam. Então isso é poliamor em V. Tem o poliamor em T, que são 3 pessoas que namoram e 2 que possuem um relacionamento mais forte entre si do que com a terceira pessoa. Entende que aí você pode falar assim, não, mas isso é meio que hierarquia, né? Na prática é do tipo, nós namoramos, aí eu tenho mais afeto com esses 2 aqui, mas eu tenho uma ligação mais forte com esse daqui, mas será que eu coloco ele
ele como prioridade, né? Mas se eu gosto mais dele, é hierarquicamente mais importante para mim. Então, na prática, o que acontece? As pessoas vão sentir isso de várias formas. Por exemplo, se eu falo que eu sou RLI, mas eu chamo uma pessoa para sair, a outra pessoa sabe que eu estou saindo com essa outra pessoa. E ela vê que, por exemplo, eu faço coisas com essa daqui que eu não faço com essa, ela pode sentir assim, você está priorizando, você está hierarquizando a relação. Não, pera lá, o que é necessariamente hierarquia, né? E o que é prioridade? Então, na prática, fica o que a gente tem que fazer? Sentar e conversar. Então, tipo, pô, você está viajando mais com essa pessoa, eu também quero viajar, será que dá pra gente viajar? Tô achando que você dá mais importância para ela. Beleza, vamos sentar e conversar sobre isso e ver o que dá pra gente fazer. Também tem o formato em N de poliamor, que são 2 homens ou 2 mulheres, em que apenas uma delas é bissexual e tem e que se relaciona ali, né? Então, que é bem comum na mídia também, né? Uma mulher que casa com 2 caras e ela fica com os 2 e aí, tipo assim, um deles é bissexual e o outro não, digamos assim. E tem as quadras ou quartetos, que envolve 4 membros e aí pode existir também grupos. Então, grupos de pessoas que se relacionam. 4, 5, 6, todo mundo se relaciona ali. Uma vez eu conheci aqui em Brasília mesmo, umas meninas, eram todas lésbicas, até pelo que eu entendo, e eram 6 meninas. E essas 6 meninas se relacionavam entre si e era um poliamor ali, grupo, era um grupo. E depois que aconteceu, elas foram se dividindo em casais. E aí ficaram casaizinhos, assim. E aí depois mudou o formato. Então, assim, eu consegui introduzir, né? A diferença é mais ou menos essa. E agora eu vou falar da questão da poligamia. Poligamia, quando a gente não é não monogamia. Poligamia é quando tem uma pessoa que tem o direito de estar com várias outras e essas outras não podem ficar com ninguém, só com ele. Então, por exemplo, aqueles casamentos que a gente sabe que tem do cara que pode ter várias esposas, mas elas só podem ficar com ele. Que é Isso é diferente poligamia. da monopólio. Que a monopólio Isso. é quando tem um acordo entre as 2 criaturas de que, eu não curto muito, eu fico na monogamia, tu fica na não monogamia, que é melhor pra ti. Isso, não tem vamos fazer um acordo aqui. Não, é assim, pronto, acabou. Né? Tem casamento que é muito tradicional ainda assim. Então, quando você vai falar assim, nossa, então você é poligâmico, para quem é não monogâmico, a gente se sente ofendido. Porque não é exatamente o oposto. E eu acho a poligamia até, tanto, assim, a monogamia tem suas falhas, né? Mas eu acho a poligamia muito repressora do corpo, que é tido como feminino, né? Porque é o cara que tem o dinheiro, é patriarcal ali, é machista. Então, assim, é algo que eu discordo totalmente. Então, não existe esse termo dentro da não monogamia. Deu para entender? Eu fico com alguma dúvida entre... Não, ficou várias dúvidas, a gente vai ter que fazer alguns posts desenhando, tá? Eu já Tá. te aviso de antemão. Pra quem tá assistindo, gente, isso não cai no Enem, não cai no vestibular, não cai em nenhum concurso público ainda, mas a gente vai fazer uns posts explicando melhor sobre isso, porque na minha cabeça faltam alguns termos também. Tá. Mas, inclusive, se tu viu notificações no Instagram, sou eu te mandando mensagem, porque eu tô sem lugar pra anotar e fiquei com umas dúvidas. Já me deu umas ideias de assunto, mas sou só eu precisando de um lugar pra anotar. Só para Manda. diminuir a angústia de tanto palavrinha, né? O importante é você tá com você, tá com o outro e ser sincero com o seu desejo. E comunicar ao outro. Se você comunica, a gente chega num acordo. Então, terapia de casal é muito bom para isso. Vocês não conseguem fazer os dois, né? Terapia de casal, eu atendi um casal que era casado há muito tempo, resolveu abrir a relação. E aí muitas coisas surgem. E o que a gente percebe? Todas as formas que dá pra gente se relacionar, às vezes esse casal que abriu, cada um gosta de uma forma. E aí fica um pouco difícil de conciliar, porque às vezes um percebeu que é mais poliamorista e o outro percebeu que, na verdade, só queria fazer homenagem, queria uma relação aberta ou um trisal, né? Que fosse fechado. Então, essas nuances a gente só vai aprender na prática, vivendo mesmo, né? Ouvindo relatos de outras pessoas. Eu até trouxe depois no final, se você quiser, umas indicações de filme, de livros, para poder passar para quem tiver curiosidade, para saber mais. Quereremos. Mas, Ângelo, te ouvindo, me veio alguns mitos da não monogamia e de outros contratos de relação na mente.
Primeiro aquele mito de que o casal ele tá nas últimas, o casal já tentou de tudo, e vamos tentar abrir a relação pra ver se a gente consegue ficar junto, pra ver se a gente consegue saturar, ou que não monogamia é bagunça. Então, assim, tu me falou muitos conceitos e muitas coisas que exigem essa parte complicada não só do diálogo, mas de um autoentendimento também, de um autoentendimento do contato com o autoentendimento da outra pessoa e vocês conseguirem dialogar. Então, ao meu ver, parece que a não monogamia, né, óbvio, uma visão muito rasa, é uma coisa muito complicada, o que vai de encontro àquele mito de que as relações não monogâmicas é que são o futuro da humanidade, elas são perfeitas. Relações não monogâmicas são melhores que as tradicionais. Nossa, eu já ouvi muito isso. Fala assim, nossa, você é evoluído. Você Meu Deus, como você é evoluído. Não, gente. Não necessariamente, a gente tá todo mundo evoluindo junto, né? Então, já posso dizer que não monogamia pode ser para alguns, como pode não ser para outros. E a gente só vai saber na prática, né? Então, tem coisas na vida que, na minha visão, ou eu banco esse desejo e tento ver, e eu aposto, e eu saio perdendo, ganhando o que for, e eu vou ter que lidar com tudo isso que vem, ou eu nem prefiro apostar e vou ficar onde eu tô, e tudo bem também, é uma escolha individual, né? Falando mais no micro, né? Depois eu vou falar um pouco mais no macro, se der tempo. Mas não monogamia, eu também tinha essa impressão. Inicialmente, vou ser sincera, eu falei assim, caraca, eu vou pegar geral. É agora! eu tava ouvindo um podcast recentemente, o É Nóia Minha, maravilhoso pra ficar indicação. E daí uma das gurias falando, eu tenho muito medo de abrir o meu relacionamento e ninguém querer entrar. Pode acontecer, né? Pode acontecer. E aí, o mais curioso é que eu pensei assim, eu sempre namorei fechado, sempre senti a falta de ter uma intensidade maior sexual, porque com o tempo vem rotina, vem a vida, vem várias coisas. E eu pensei, A gente vira adulto. E aí eu pensei, com a não monogamia vai estar tudo resolvido. Pelo contrário, assim, lógico, você tem a oportunidade de conhecer corpos diferentes, ter experiências diferentes, mas tem que sempre passar por um crivo, né? Do que você gosta, do que você quer, do quanto você se sente confortável, onde você quer ir. Então também não é abrir e sair, nós vamos pegar geral. Porque a gente percebe que quando a gente abre a não mono, a gente vai entrar no Tinder, por exemplo. Vão ter pessoas que vão falar não. E a maioria, você começa a perceber que você fala não, né? Poucas vão combinar, vão de fato entrar ali no seu interesse e tudo mais. E aí eu reparei pelo contrário, que tem final de semana, por exemplo, que eu chamava qualquer pessoa para sair. Não tinha ninguém disponível. Eu ainda tinha que ficar sozinho em casa fazendo alguma coisa. Ou sair com os amigos, ou, sei lá, inventar. Gente, pessoas não monogâmicas também passam a sexta-feira em casa sozinhas. Sendo inveja dos outros postando story na balada. Bafo. Exatamente, é desse jeito. Tipo... Não, Vocês e às vezes acordam a com gente mau hálito também? também, né? Ressaca e tudo, né? Não, e às vezes você sente um pouco de inveja. Eu percebi que o ciúmes às vezes mistura muito com a inveja, pelo menos pra mim. Que às vezes eu tô lá, sexta-feira à noite, tendo que descansar, porque sábado de manhã eu vou trabalhar. E aí, um afeto meu tá na balada. Eu fico, queria estar ali também, mas não posso, é minha vida, eu tenho que pensar em mim. Então, não é bagunça. Claro, cada um vai levar a vida como quer. Então, vão ter pessoas que têm mais necessidade sexual, então acabam indo também para outros meios, como swing, fazer homenagem, troca de casal. Então, intensifica isso na relação do casal que quis abrir ali. E essa questão do vamos salvar a nossa relação, às vezes acontece do casal ver como uma possibilidade. Já aconteceu isso comigo. A última pessoa que eu namorei, que é uma mulher cis, ela é monogâmica. E a gente namorou fechado um tempo. Depois eu quis abrir. E aí ela abriu por mim. E aí deu muito ruim. Assim, ela ficava angustiada, ela ficava com ciúmes e não deu certo. A nossa relação acabou que a não monogamia foi o gatilho para acelerar um término, digamos assim. Ângelo, tu me dá só um segundinho. Nisso tu vai explicando aí pra gurizada como é que é uma pergunta que a gente elencou, que é se a não monogamia, ela é pra todo mundo ou Tá, não. Tem pessoas que vão se adequar melhor, tem momentos de vida. Vai contando que eu já tá vejo. bom. Bom, eu acho que eu comecei falando um pouco sobre isso, né? A gente vai entender se de fato é pra gente na prática. Então a gente tem que ter coragem de vivenciar algumas coisas. Tem coisas que vão ser mais difíceis para algumas pessoas, tem outras que vão ser mais fáceis.
Como, por exemplo, a questão que eu sempre trago, um afeto meu fala, nossa, eu sempre falo tudo isso em todas as lives, que é o ciúmes, né? Que as pessoas mais me perguntam é o ciúmes e a angústia. Então, cada pessoa, mesmo se relacionando monogamicamente ou solteiro, já vai saber como lida mais ou menos com ciúmes. Então, mesmo que você não esteja com ninguém, e se você tem um mínimo de autoconhecimento, como você disse, você já vai pensar, oh, eu sou muito ciumenta, talvez não seja legal entrar nessa. E tudo bem também. Se você tem muito, se te dá ânsia, de ansiedade, angústia, pânico, paranoia, qualquer coisa, só de pensar, aí eu acho que é legal você pensar antes de tentar qualquer coisa, né? E aí, se essa sua forma de lidar com essas emoções te atrapalha, a ponto de até no pensamento te angustiar, independente de monogamia ou não monogamia, é legal você ir trabalhar isso na terapia, né? Tentar melhorar, porque isso gera muito sofrimento. Uhum. Sim. É... Mas assim, no sentido de que é para todo mundo no sentido de gênero, de orientação sexual, de cor, de raça, de classe, né? Porque tem algumas pessoas que vêm falando que não monogamia é para elite, porque tem que ter muito dinheiro para sair com muita gente. Tá. E aí quer reduzir, né? De novo, pegar mais uma das coisas, reduzem tudo, né? Para essa parcela da população. Falar que só essas pessoas podem. Não, qualquer pessoa pode. Mas o mais importante de pensar é na questão das emoções, de como você vai lidar com os conflitos. E aí, se você tiver já com uma pessoa que você confia e você quer abrir relação, é legal você combinar com essa pessoa de se eu ficar mal, eu vou te falar, a gente pode fechar? Então isso gera uma segurança maior de vamos tentar e se não for pra gente, a gente volta. Às vezes vai ter a pessoa que quer voltar e às vezes a outra vai pensar, nossa, não quero mais, já é isso. E aí vão ter que pensar como vai fazer com essa relação. Mas no início é legal ter essa possibilidade de voltar atrás, para não dar Uhum. tanto medo de, cara, que a gente abriu, agora a gente tem que viver tudo, saber tudo, porque acho que isso também gera uma ansiedade muito grande. Então, ir aos poucos. Outra dica também que eu dou para ver se você, né, acha que a relação não mono pode encaixar em você, você também pode começar pela teoria, em vez de pela prática. Então, frequentar cursos, ler livros, conversar com pessoas, conviver com amigos que são não monogâmicos para você ver como que é a dinâmica, para você ver como que eles lidam com as coisas, né? E conversando aos poucos e construindo com a pessoa que você já está junto a ideia do porquê que para você é importante, até o momento que vocês estejam emocionalmente estáveis para falar, agora vamos tentar. Então, eu vejo muito casal que tem esse movimento de estudar junto primeiro para depois abrir. Então, é saber como que você é. Eu, por exemplo, eu percebi que na monogamia eu era uma pessoa ciumenta. Muito. Na não monogamia, eu sou muito menos, é muito raro. Mas o que que a não monogamia me fez perceber? Que, na verdade, o que eu sentia quando eu namorava fechado não era necessariamente ciúmes. Era uma inveja, porque às vezes a pessoa podia fazer algo que eu não podia. Por exemplo, ela pode sair na balada para dançar funk com as amigas, com os amigos. Eu não posso, porque se eu for pra balada eu quero beijar alguém, eu não posso estar namorando fechado. E a pessoa ia, o que que eu ia falar pra pessoa? Não, você não pode. Mas aí eu que lute, né? Então tinha inveja. Tinha também uma questão de ter muita expectativa e muita necessidade pessoal e colocar muito pro outro e acabar gerando uma cobrança que pro outro fica pesado, do tipo, cara, eu quero estar saindo todo final de semana, para mim é importante sair de casa, e a pessoa não pode. Aí eu ficava chateado porque eu queria sair com a pessoa que eu me relaciono, eu quero beijar na boca, e eu não podia com outra pessoa, com os amigos não tava afim na hora. E aí acabava que as pessoas se sentiam cobradas. Tipo, pô, que saco, velho. Eu não quero todo final de semana sair, às vezes eu quero ficar em casa, tô cansada e tal. E aí eu percebia que algumas atitudes minhas poderiam ser sufocantes e até tóxicas, dependendo do nível de como a pessoa recebia. Com a não monogamia, eu também ralei muito para aprender a falar. A não monogamia, ela me ensinou a me comunicar melhor, que isso que é muito difícil. Tem assuntos que a gente foge, que a gente quer pôr debaixo do tapete, que a gente não quer falar. Mas ela acaba exigindo que você sente e converse, porque senão a relação mina ali. Fica estranho, você Sim. sabe, né? É... E aí, nossa, já viajei, nem lembro mais o que você estava falando, era do. É para todo mundo. Tá certo pra todo mundo. E aí, a não monogamia, eu percebi que pra mim fez melhor, porque eu já não tava mais nesse lugar de achar que o outro vai suprir tudo da minha vida. E, na verdade, entender que a responsabilidade de suprir as minhas necessidades é minha, não é do outro. Então, se eu quero transar aquele dia, eu vou atrás. Se eu quero ir pra balada, eu vou atrás. Se eu quero ficar de conchinha com aquela pessoa,
eu vou me mobilizar e vou atrás. Se eu quero ficar em casa sozinho e alguém me chama, eu vou ter que aprender a falar, não, não quero sair hoje. Então, me ajudou a amadurecer emocionalmente, pessoalmente, a parte de comunicação. Então, para mim, eu vejo mais vantagens do que desvantagens. Mas, uma coisa que é chata, que até hoje eu vivo, são pessoas curiosas que entram na minha vida achando que eu não tenho sentimentos e querem experimentar alguma coisa e saem como se fosse algo do tipo, fiquei com você na balada e agora eu não preciso mais do seu número. Só que nisso eu já me envolvi, já soube da vida da pessoa, e aí eu sofro. Então a gente acaba sendo meio que cobaia de algumas pessoas, sabe? Eu tava vendo tem um vídeo muito antigo da Jojo, assim como todos os vídeos dela, que ela fala de um antigo relacionamento dela, que ela abriu o relacionamento e ela tá falando, muita gente acha que o relacionamento aberto é uma bagunça. Eu nunca dialoguei, eu nunca tive tanta DR de falar com meu namorado sobre como a gente estava sentindo desde que a gente abriu o relacionamento. Nunca conversamos tanto sobre os nossos sentimentos desde então. Nossa, é muito isso, que é outra coisa. Você tá disposto a sentar e falar dos seus sentimentos? Porque eu percebo que quem não consegue ou quem tem mais dificuldade, se a outra pessoa não maneja isso junto para ensinar, vai minar da relação, terminar e às vezes terminar de uma forma muito chata, assim, você nem sabe o motivo. E aí o que a gente aprende, né? Que DR, eu também desmistifiquei, eu ficava na minha cabeça, DR era muito ruim, tudo, que era agressivo. Não necessariamente, você não vai sentar e falar, velho, não gostei disso. E a outra pessoa vai falar, também não gostei disso. O que a gente vai fazer? Mas é desgastante, é difícil, tem que entrar em contato com as suas vulnerabilidades. Mas isso é verdade, eu nunca conversei tanto e nunca tive tanta noção de responsabilidade afetiva. Porque na relação mono, a sensação é que você já tem um script pronto. Já sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Mas você nem conversou com outra pessoa para saber, às vezes é mais de boa do que você pensa. Talvez, por exemplo, você, sei lá, entrar num chat e namorar virtualmente, por exemplo. A pessoa pode ser de boa. E aí você perde a oportunidade de fazer algo que você gosta porque você não conversou. Porque, não, se eu namorando fechado, eu tiro todo mundo da minha lista de contatinhos, bloqueio geral, não converso com mais ninguém, perco todos os amigos. Mas só uma pergunta, você acha que é para todo mundo? A impressão que você tem do que você vê, do que... Eu acho difícil alguma coisa na sua vida que seja pra todo mundo. Nem Coca Zero é pra todo mundo, sabe? Tô perguntando porque vai que alguém da audiência aí tá indo. Mas e também porque tem muito esse mito, né, de que as relações não monogâmicas elas são a evolução, né, de que se tu é uma pessoa evoluída, tu tem que ser uma pessoa não monogâmica. Então, para tirar um pouco disso, né, de que não, tem pessoas que vão se adequar melhor ou pior. Acho que tem momentos de vida também que a gente tá mais aberto a não só experimentar o momento da relação que a gente, não, a gente tá bem, a gente quer mudar alguma coisa no nosso contrato para ver se a gente se adequa, se a gente consegue ficar melhor, ou a gente não tá num bom momento para mudar um contrato desse, ou a gente não sai em um bom momento pessoal de cada um. Eu acredito muito nisso que tem pessoas que se adequam melhor e pior, e tem momentos da nossa vida que a gente está mais disposto a fazer novos contratos ou a voltar para velhos contratos. E a próxima pergunta que eu tinha era por que as pessoas geralmente têm tanta resistência em falar sobre relacionamentos abertos e relações não monogâmicas? E a ideia de que, meu Deus, a pessoa com quem eu tô, ela vai ficar com outras pessoas. Por que todo mundo tem tanta resistência, tanto medo? Nossa, ótima pergunta, é difícil responder. Que eu acho que tem uma questão subjetiva, né, dos medos individuais de cada um ali. Mas aí o que eu vou para o macro agora, né? Quando a gente fala de não monogamia, a gente também não estuda só a relação, a gente estuda a estrutura. Então, como que a sociedade foi estruturada para a gente viver. Então, a gente sabe desde criança que a gente vai crescer, a gente vai estudar, vai namorar, vai casar e ter filho. Tem um script. Quando você sai desse padrão ou dessa norma, digamos assim, ou para mais ou para menos, do tipo, eu não quero viver nada disso, eu vou ficar solteiro o resto da vida, ou então eu quero estar com mais de uma pessoa, já gera estranheza, porque você já é diferente. Então, tudo que sai da norma, para mais ou para menos, já é assustador para as pessoas. E a minha opinião pessoal é de que se aquela pessoa tem resistência, é porque talvez peguem algo dela que ela ou ela tem um preconceito, é conservadora, ela acha que tem que seguir a tradição, as normas, as leis morais da religião que ela aprendeu. Tem tudo isso que vem junto também no pacote, mas também tem a ver com, putz, se eu aceitar isso,
se eu aceitar que outra pessoa pode fazer, isso significa que isso também pode acontecer comigo. E aí, talvez, ou eu não quero que aconteça, ou eu não quero, talvez, por exemplo, que o meu parceiro queira que aconteça. Então, eu sinto que é uma coisa de vou me proteger para não entrar em contato com o diferente, para isso não abalar minha própria identidade, minha própria sexualidade, minha própria estrutura. Uhum. E isso entra em qualquer coisa. Por exemplo, se você é LGBT, já vai entrar nisso, né? Se você... Qualquer minoria que for, já vai ficar meio... Ah, eu não sei se eu concordo com isso. E outra coisa que vem da moral cristã isso é promiscuidade. Então, quando a pessoa tem essa crença de que todo mundo tá só ali na monogamia pro oba-oba para se pegar, então já não é de Deus. Então, por que eu vou concordar com isso? Não é de Deus, é do diabo, e sei lá. Aí vai criar toda uma teoria. Então, acho que a resistência vai mais por aí, assim. Uhum. Vamos fazer um mini quadro aqui, Ângelo, respondendo haters. O que tu tem a dizer pro cara que fala não monogamia é o corno consentido? Nossa, caraca. Já ouviu essa? Já ouvi essa. E já tive pacientes homens cis que vêm no consultório com essa percepção que os outros amigos Sempre têm. eles, né? Os homens cis. Os brancos. E eu Por vejo... hétero, então, meu Deus. E eu vejo que tem um certo sofrimento, mas é um sofrimento voltado para a identidade de gênero. Eu diria que vão falar isso, eu sou menos homem. E aí tem toda a estrutura de como esse gênero é montado, né? E aí quando a gente fala que a masculinidade frágil, é isso, se alguém vai falar que você é corno, você já vai se julgar como não homem o suficiente, né? Então, o que é ser homem para você? Se quando alguém fala que você é corno, você deixa de ser homem. É muito frágil o conceito de masculinidade, né? E aí, a pessoa que recebe esse tipo de hate, se ela estiver bem resolvida, ela vai saber sair dessa e falar, mano, não vou ouvir isso, deixa pra lá, né? Mas se ela não ouvir, se ela não conseguir lidar com isso, pode ser que ela entre num sofrimento pessoal mesmo e acabe, talvez, reproduzindo coisas talvez que não sejam legais mais, sabe? Do tipo, beleza, então se eu sou o corno consentido, então eu vou pegar mais pessoas do que a minha parceira para provar que eu sou o homem, sabe? Entendeu? E aí vira competição, vira outras coisas, assim. Aí já estão cagando o rolê. Já cagaram o rolê. Monogamia não é isso. Cara, eu tenho uma dúvida que eu carrego comigo há alguns anos, e que eu sei que é uma pergunta que não tem muito como responder com precisão, tá? Desculpa, eu vou te fuder agora com essa pergunta. Que não, às desde que vezes... você mandou o roteiro, já falei, caraca. Não conta que tem roteiro? É um segredo? Não, é que assim, às vezes eu tenho uma impressão que casais ou uniões de pessoas da comunidade LGBTQIA+, a gente vai encontrar mais casais, mais uniões não monogâmicas do que entre casais cis hétero. Numa lógica de, já que a gente já, né, cada um de nós já vem desconstruindo a nossa relação com a nossa sexualidade, com o nosso corpo, com as nossas performances, a gente parece que já se abre um pouco mais para desconstruir o resto, desconstruir outras coisas. É uma impressão muito infundada que eu tenho, ou tu acredita que mais pessoas, pelo menos no consultório, mais LGBTs vão te procurar, ou pessoas mais cis hétero? Isso é uma pergunta que eu já me fiz muito e que eu queria, de fato, uma estatística para a gente saber responder. É por isso que eu falei que não tem como responder com precisão, porque eu sei que não tem estatística sobre. Porque o que acontece? Na minha vivência pessoal, quando eu entrava em grupos de pessoas não mono do Brasil para poder estudar, a maioria era cis hétero. E aí eu ficava, caraca, tem mais hétero aqui do que LGBT, eu era o único LGBT e eu achava isso estranho. Só que aí quando eu comecei a me relacionar com pessoas LGBTs, eu vi que também tinha isso. Então eu não sei te dizer o peso, né, da medida. Eu acho que tem várias coisas. O que me chama a atenção é que no cis hétero, muitas das vezes, perpassa o fetiche do homem com duas mulheres, né? Então, da mulher bissexual que aceita. Eu acho que isso perpassa e acaba abrindo essa possibilidade com maior frequência quando vem nesse lugar, né? Do homenagem, do cara com duas mulheres e tudo mais. Agora, eu vejo também pessoas LGBTs que são mais conservadoras. Porque elas pensam assim, provavelmente. Cara, já foi tão difícil eu poder, por exemplo, uma mulher cis, tão difícil eu poder namorar outra mulher cis, andar de mãos dadas e tá na rua. E já é um lugar difícil de estar ali, por que eu vou abrir o meu relacionamento? Se isso daqui pra mim já é muito e pra mim tá bom.
eu vi isso em discursos também de pacientes negras em consultório, que falaram assim, pô, né, por ser negra, sempre fui fetichizada, sempre fui olhada como objeto sexual. Quando eu consigo namorar um rapaz que eu acho legal e ele quer abrir, eu não quero abrir, porque eu vou me sentir de novo nesse lugar de, nossa, então ele só tá querendo me transar aqui comigo, ele não gosta de mim de verdade. Então depende do Uhum. recorte do lugar, né? E eu vejo que tem LGBTs que são conservadores também, né? Então, e além disso, tem a questão da construção, quando eu falo principalmente de mulheres cis, da construção de gênero, de uma mulher é bem vista quando ela tem um relacionamento. Então eu vejo que muitas lésbicas ou mulheres que estão numa relação sáfica, elas tendem a acelerar o processo de morar junto. Sabe aquela piadinha, aquele estereótipo de, nossa, sapatão muda no segundo encontro? Na Já minha, fizemos live até sobre. na minha visão, cara, são duas pessoas que foram construídas socialmente para casar. E elas vão casar, entende? E aí, se uma quer e a outra também quer, é mais acelerado do que quando tem um cara cis que ele vai ficar, não, eu vou ficar no meu trabalho, para mim é mais importante ter mais dinheiro, sei lá, e vai, né, pensar em produtividade e outras coisas que não um casamento, por exemplo. Então, eu gostaria que alguém algum dia fizesse uma pesquisa sobre isso. Seria interessante. Tá, vou pensar em ti quando eu mandar, como é que é, a proposta pro mestrado. Pronto, Lembrarei de vamos. você. Eu gosto, viu, de escrever artigo, tamo junto. Tamo junto. Nossa, tem que anotar todos os planos que a gente tá fazendo aqui, né? Sim. Mas tu falou uma coisa lá, só um gancho. Isso que tu falou agora sobre mulheres lésbicas, que tem, que nós como mulheres, a gente tem toda essa construção de nascer para casar, né? Nosso valor tá no casamento, no encontro com outra pessoa, de mulheres negras também. E isso vai de encontro àquela primeira pergunta que a gente passou um tempo nela, sobre se a não monogamia é para todo mundo, né? Aí a gente já tem alguns exemplos de recortes sociais de como é que é? As estruturas sociais vão. Óbvio que a sociedade vai contra a não monogamia, né? Mas como que a sociedade vai permeando os indivíduos para cada um se sentir desconfortável, né, nessas relações. E uma Sim. coisa que eu queria te perguntar também, que tu falou sobre a não monogamia na prática, ela ter as suas complicações, que na teoria, tudo na teoria é mais bonito, né? Mas que na prática ela tem algumas complicações, incluindo políticas. Tu acha que a gente está caminhando, ou que em algum futuro, próximo ou distante, a gente vai conseguir ter políticas que acompanhem esses novos movimentos sociais, novos, entre aspas, né? Porque a não monogamia está aí há um tempo já. Eu quero ter esperança que sim. Eu quero ter a esperança de que as coisas estão caminhando. Eu tento todos os dias trabalhar dentro de mim que a gente está, de fato, numa evolução. Claro que ainda, e principalmente no Brasil, assim, no mundo todo, na verdade, a gente vê uma polarização muito grande, né? Do conservadorismo e do progressismo, aquela pessoa que quer, enfim, caminhar, né? E as outras que querem voltar para onde já estava porque era mais confortável. Então é uma batalha que eu vejo que precisa acontecer, mas eu sinto que o ser humano, ele aprende a teoria, por exemplo, estuda, faz mestrado, mais rápido do que ele de fato muda valores, comportamentos, conceitos. E aí as mudanças são muito mais lentificadas na prática, eu percebo. Uhum. Mas só de pessoas estarem no Instagram falando, naturalizando, né, mostrando. Eu acho que a internet, a internet eu acho maravilhosa para esse tipo de conteúdo. E eu sinto que a gente muda mais pela parte civil primeiro. Então as pessoas estão vivendo, as pessoas estão vendo. Até que vai chegar para os estudos, que as pessoas vão, por que esse fenômeno está acontecendo na sociedade? Vamos estudar. E da academia começa a ter uma força maior para quem sabe para um projeto de lei, né? Uma política, Uhum. alguma coisa assim. E aí, na questão do casamento, quando a gente pensa em registro civil, tem muitos não monogâmicos que não concordam com pessoas casando. Exatamente porque mantém ainda essa estrutura da importância do casamento. Mas, às vezes, na prática, vamos supor que você engravidou e você precisa de um plano de saúde. Cara, casar seria mais interessante para o seu momento ali de vida, se você não tem um plano de saúde, para poder fazer seu parto pelo plano de saúde. E aí, então, no dia a dia, a gente acaba tendo que usar também o sistema para nos beneficiar, Uhum. né? Mas tem gente que fala, ó, casou, já é monogâmico. Então, a minha expectativa é que a gente consiga melhorar, aumentar maior visibilidade, né, para essas pessoas. Mas... Esse processo que tu citou de as pessoas vão entrando em contato com a ideia, vão experimentando, vão aos poucos mudando o comportamento para depois subir a pesquisa, para depois subir a política pública, esse é um movimento que a gente vê com outras coisas, né? Esse é um movimento que a gente vê
A gente vê, tipo, como é que é? Com a homossexualidade, por exemplo, uma vez que a homossexualidade ela existe desde que o planeta Terra é terra, basicamente, e primeiro as pessoas elas foram, como é que é? A homossexualidade foi ganhando espaços nas mídias e como sociedade, as pessoas foram tendo, talvez eu não seja do jeito que eu fui criada, me disseram que eu tinha que ser, e a partir disso foi se criando pesquisa, a partir disso se criminalizou a homofobia. Mas isso veio nesse processo. E que triste isso, né? Porque quando a gente vai estudar as coisas, a gente vê que elas já aconteciam muito antes. E Uhum. a monogamia, só para dar uma pincelada na história, ela veio muito da questão da família separar o privado do coletivo. Então, todo mundo sabe quem é a mulher, porque ela vai estar lá com a barriga que leva o bebê. O pai, a gente às vezes, geralmente não sabe, ali não tinha teste de DNA na época, não tinha como saber. Então, o que os homens fizeram? Vamos colocar essas mulheres dentro de casa, porque eu tenho certeza que aquele filho é meu, não vai ser um bastardo e a minha grana vai para ele. E aí tem a ver também com o sistema de produção. Então, o capitalismo está totalmente atrelado a isso. Só que, Uhum. claro, o capitalismo, ele é genioso, né? Ele pega o que está acontecendo no momento para lucrar sempre. Então, se começar a vir muito essa questão da não monogamia, daqui a pouco vão ter lugares, por exemplo, a Airbnb, que vai falar, venha, traga seu trisal, a cama é maior, sabe? Para vender produtos para pessoas não O monogâmicas. capitalismo vai dar um jeito de lucrar. Vai ter camisetas, eu amo meus afetos. Exato. Gente, o capitalismo é muito louco. A gente começa a estudar essas coisas, a gente fica, tipo, vendo como tudo foi construído, assim, né? Sim. E aí, e eu fico assim, um pouco chato, porque quando a gente volta, a gente fala, caraca, mas já tinham. A gente já vivia na monogamia de outras formas lá Uhum. atrás e tudo. Hoje eu assisti, eu vou até depois posso te mandar para você repostar aqui. Foi uma. Eu acredito que é uma mulher cis, né, negra. Não sei se ela é psicóloga, não sei qual é a formação dela, mas ela trouxe um conteúdo da África, de tribos lá atrás, que existiam mulheres que tinham um poder aquisitivo financeiro maior do que outras mulheres, e essa mulher que não tinha tanto dinheiro, ela não tinha ninguém para casar, ela podia casar com essa mulher, que chamava mulher marido. E aí era, juridicamente, estava tudo certo. E aí, ainda no final do vídeo, ainda fala um trechinho que essas pessoas que casavam, elas podiam ter o direito de ficar com outras pessoas também. Então já era não monogamia e já tudo bem serem duas mulheres juntas, Uhum. entende? E aí ficou onde que a gente se perdeu, né? Foi pela A gente ganância, perdeu. foi pela ganância de eu tenho que lucrar e só minha família pode ter, aquela coisa de, sei lá, Foi os homens cis héteros, tenho certeza que é culpa deles. Os sim, brancos, os sim, brancos. sim. Mas meu coração, pra gente fechar hoje, acho que a gente provou aqui por A mais B que a monogamia ela não é, como é que é, dita por Deus, é um tipo de contrato de relação que a gente pode simplesmente ser não monogâmico e não gostar de monogamia e tá tudo certo. E tu não é mais evoluído porque nem é mais evoluído porque curtiu a não monogamia, o negócio é sair de bem consigo fazer terapia, principalmente se for com o Ângelo, e ter bastante diálogo nas relações. Meu amor, faz aí as tuas recomendações de livros, séries, filmes. Eu gosto que tu tem um grupo também que tá pra começar. Ah, é Lança, faz o verdade. merchan aí. Ai, que bom que você lembrou. Antes de eu ir para as indicações, eu só queria dizer que, mesmo as pessoas sendo monogâmicas, se elas quiserem ler sobre a não monogamia, eu já acho muito legal. Porque já desconstrói a ideia de, nossa, a minha monogamia também pode ser diferente. Pode ter diálogo, sabe? Pode ter acordos, pode ter maior sinceridade. Então, eu vejo que a não monogamia pode agregar também a monogamia. Eu não acho legal essa coisa de nós somos mais evoluídos e vocês. Não, isso não tem nada a ver. Mas enfim. Então, vamos lá, indicação. A primeira indicação é até, eu tô dedicando ela para um afeto meu, né? Acho que entrou aqui, mas não sei se tá aqui, que foi essa pessoa que me mandou essa música, que é do Raul Seixas, que foi lançada em 1975, que chama A Maçã. E fala exatamente da não monogamia. Depois, se você quiser, eu te mando o trechinho, porque eu não vou cantar aqui, porque eu não lembro o ritmo, eu vou pagar esse mico. Mas fala bastante, assim, que o amor só vai durar em liberdade, né? Que o ciúme é só vaidade. Sofro, né? É difícil te deixar liberto, mas eu vou te libertar mesmo assim. É bem bonita, assim, a música.
Então, vamos lá para livros, né? Tem um livro que chama Relações Livres, uma introdução. Eu sempre falo desse livro porque ele é muito fininho. É legal porque Ângelo Cantor apoia. Não, nada disso. E aí, esse livro, você só consegue comprar com o escritor. É um coletivo de Porto Alegre. E quem tiver interesse pode mandar mensagem para mim, que eu mando o telefone dele. Então, tem que comprar diretamente com ele. O que eu gosto desse livro é que ele é muito didático. Para quem está entrando na não monogamia, mesmo que não vai se identificar como RLI, que são as relações livres, lá já tem exatamente perguntas e respostas sobre como lidar com ciúmes. É bem prático, assim. E tem atrás também, no final do livro, várias outras indicações. Então, Uhum. posso te mandar depois a foto. Tem um livro que Nossa, chama. parece que tá vendendo droga. Não, não, eu passo contato aí pra quem quiser. Vem um motoboy na tua casa. Nossa, né? Uma coisa perigosa. Tem um livro que chama Não Monogamia LGBT+. Então, são pessoas desse recorte, que são LGBTs e não homo. Mas são mais, assim, tem alguns algumas histórias de relato. Mas tem poemas, tem, né, outras coisas. Assim, é bem diversificado, mas é legal ver a realidade de cada um. Tem o livro que chama A Ética do Amor Livre. Esse livro tem até no Kindle também, se o pessoal, né, não quiser o físico. Mas eu achei ele muito bom, porque ele fala exatamente da ética, da questão dos contratos, de como pode ser feito, né, o que é importante manter ali naquela relação. E é um livro até que bem antigo, assim. Todo mundo fala da Regina Navarro, né? A Regina Navarro é uma psicanalista, ela é uma senhora, mas mente super aberta, assim. E ela escreveu alguns livros que são interessantes para entender a história do amor. Como que foi construído o amor até chegar no amor romântico, que é onde a gente hoje está tentando desconstruir. Que chama O Livro do Amor, são 2 volumes, e tem também O Amor na Vitrine, da Regina Navarro. E por último, é o livro que eu ainda não li, mas eu tô para ler, porque participo de um grupo, quem quiser também participar, né? Mas é para psicólogos. É de grupo de manejo de pacientes LGBTs, e lá a gente fala de vários temas. E a gente vai começar a ler o livro da Bell Hooks, que chama Tudo sobre o Amor. Esse tem fácil também para achar na internet. Eu acho que é Uhum. isso. Filmes eu O não trouxe, mas grupo tem é, muitos. o grupo é gratuito? Sim, esse grupo de manejo é gratuito. E agora eu Tá, vou falar do meu, né? Também tem que falar do meu. vai. Tá, e aí eu e Caí, a gente tá fazendo, a gente começou ano passado um projeto que é um grupo de estudos não monogâmicos, então podem ir pessoas que estudam apenas, ou que atendam pacientes, ou que vivam, independe, qualquer público que tiver interesse. A gente vai fazer um encontro por mês, hoje é o primeiro encontro, e o valor é consciente, a pessoa pode pagar dentro dos valores que a gente propôs ali, o que for melhor para o bolso dela, é de 40, 80 ou 100 reais, uma coisa assim. Então é bem acessível. A gente não repete os temas. Então, ano passado, a gente já falou sobre isso, de conceitos, de relação livre, papapá, mas essas aulas ficaram gravadas na plataforma da Hotmart. Então, quem tiver acesso também dá para comprar lá as aulas gravadas. Então, as desse ano a gente também vai gravar e vai pôr lá, para quem não tiver a oportunidade de estar ao vivo com a gente. Então, vai de abril até agosto e tem um formuláriozinho na minha bio, quem quiser, né, responder para se inscrever ou falar direto no direct. Hoje a gente vai falar exatamente sobre poliamor. Então, já estou aqui me Ó, aquecendo. Vai acabar a live, a gente já vai entrar na aula. É uma amiga minha que vai dá o dar tempo aula. do xixi só. Então, é isso. Tá. Ângelo, cara, eu não tenho como te agradecer mais. Tipo, que aula que foi pra mim. Tipo, amei te ouvir de verdade, amei te conhecer também, principalmente. E brigadão por ter ensinado tudo isso pra gente. Gente, todos os livros que o Ângelo falou vão virar um post em breve, em colaboração com o Ângelo. O post do grupo também vai para nossos stories daqui a pouco. E acho que é isso, pessoal. Ângelo, quer algum recadinho final? Não, só isso mesmo. Eu espero que tenha te ajudado, né? Você ficou mais quietinha. Eu fiquei, será que estou falando muita besteira aqui? Era tentando fazer um mapa mental na minha cabeça, mas depois a gente faz um post também sobre isso, desenha bonitinho pra gurizada, Beleza. Muito tá? obrigada, adoro Gente, falar. É uma ótima oportunidade de estar aqui. um beijo, gente, boa noite pra todos aí e nos falamos mais. Até as próximas Tchau, lives. até mais.